Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana com a graça do nosso Deus e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo 63, o versículo de número 3, que diz assim: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Nesta semana, nós vamos conversar um pouco a respeito do seguinte tema: a graça de Deus. É interessante que o Salmo 63, ele foi escrito por Davi. E Davi, ele estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Todos nós sabemos que Davi, ele era filho de Jessé e uma certa ocasião, Deus ele reprovou o rei de Israel, que era Saul, e Deus então ia levantar um novo rei. E este rei seria Davi. E o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, e ali Jessé mostrou os filhos mais fortes, Jessé mostrou os filhos que tinham uma idade maior e também que tinham uma força mais robusta, e Deus falou para o profeta Samuel que nenhum daqueles seria o novo rei de Israel. E então o profeta pergunta para Jessé se ele tinha mais algum filho, e ele fala que tinha um mais novo, um pequeno, que estava no campo cuidando das ovelhas. E ele manda chamar então o pequeno Davi. E quando Davi chega, o profeta bate o olho nele e Deus fala que Deus, ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. E que Davi seria o novo rei de Israel. Ele recebe então a unção, mas passaram-se muitos anos até que ele pudesse então sentar no trono. E esse tempo que ele recebeu a unção e até ele ser promovido de fato a rei de Israel, ele venceu um gigante. Depois que ele venceu, ele foi morar na casa de Saul, no palácio. E depois, quando o povo começou a ver a popularidade de Davi, ali as mulheres de Israel criaram uma canção que dizia o seguinte: que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E as pessoas começaram a dizer: por que Davi ainda não é rei? A partir deste momento, Saul começou a perseguir Davi. E Saul queria tirar a vida de Davi de todas as maneiras. E Davi, então, para fugir da fúria de Saul, ele teve que ir no deserto. E quando ele estava no deserto, ali no deserto, quem ficava ali eram pessoas refugiadas, criminosos, pessoas com problemas na justiça, pessoas rejeitadas pela sociedade. O deserto era esse lugar. E Davi, ele deixou o palácio para ir morar no deserto, onde teve que enfrentar o calor intenso do dia, ele enfrentava ali o frio da noite, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele passou por momentos dificílimos ali. Mas no deserto, Davi manteve o seu coração conectado com Deus. Ele passou pelo deserto com o coração irrigado. Ele passou ali pela tragédia sem perder a doçura. Davi, ele enfrentou as dificuldades sem perder o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Por que Davi conseguiu tudo isso? E do deserto é que Davi, ele traz os salmos lindíssimos. A gente sabe que é do ventre da dificuldade que Davi traz pedras preciosas na palavra de Deus para edificar a nossa fé. E eu contei tudo isso por quê? Porque o Salmo 63 foi um salmo que Davi escreveu no deserto quando ele estava sendo perseguido por Saul. E é neste contexto de perseguição que Davi vai nos ensinar que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais. A vida sem a graça divina não tem sentido. Graça é muito mais do que um favor imerecido. Graça, ela é o favor demonstrado onde há absoluto demérito na pessoa que a recebe. É por isso que tem uma frase de Thomas Brooks que ele diz assim:
A graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que somos o que somos pela graça de Deus. Se você é alguém, isso é fruto da graça de Deus em sua vida. Então, nesta semana, nós vamos aprender que esta graça de Deus, ela é melhor do que a própria vida. E é por isso que os nossos lábios louvam, exaltam e engrandecem o Senhor, porque nós fomos alcançados por esta graça maravilhosa que tem conferido alegria à nossa existência, que tem conferido vida aos nossos corações e que tem realmente colorido a nossa estadia nesta terra. Neste momento nós vamos orar. Antes de orar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, compartilhe este link com outras pessoas e se você tiver algum pedido de oração, você pode deixar nos comentários que nós vamos anotar e nós vamos estar orando por sua vida, orando por sua família e também pelo trabalho de suas mãos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também através de nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha abençoar a nossa semana e obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Que a boa mão do Senhor seja conosco, com a nossa família e com o nosso trabalho. Nós consagramos a nossa semana a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.